Terçou. E terça-feira aqui no canal eu respondo as perguntas que vocês me mandam lá no Instagram. Então vamos pro vídeo. Explica sobre a final de solo em Paris, por que a Biles perdeu para Rebeca. A Biles perdeu para Rebeca porque ela errou mais. Existiram algumas controvérsias ao longo das Olimpíadas com relação a algumas escolhas que a Rebeca estava fazendo junto com a comissão técnica a respeito da composição da nota de dificuldade dela no solo. Alguns saltos a galera não gostava que ela fizesse e outras coisas do tipo. Acabou que ela acabou vencendo porque a Simone saiu do tablado 2 vezes com os 2 pés. Quando uma ginasta sai do tablado com os 2 pés, eu acho que ela perde 0,30. Ela acabou perdendo 6 décimos só nessas saídas. Fora alguns outros errinhos de execução que são computados. E aí isso acarretou na vitória da Rebeca. A Biles estava tirando em uma série mediana, mais ou menos, 14,7, 14,6, com exceção do individual geral, onde ela tirou mais de 15 no solo. Então ela acabou dando mole e a Rebeca ganhou. Gojean compensa? É uma pergunta difícil porque é um salto que tem um valor de dificuldade alto. Para a composição de dificuldade, ok. Ele é um salto muito difícil, é difícil você fazer aquele cadete com uma pirueta. Nesse caso específico, na maioria dos casos onde eu tenho visto, as ginastas que eu tenho visto fazer, a maioria não completa os giros, acaba ficando 6 por meia dúzia, ou então às vezes perde até mais. Na minha opinião não compensa, eu acho que para a Rebeca não compensou nas Olimpíadas, por exemplo. Ela tiraria aquele salto e faria só um cadete com meia mesmo, faria o cortada com pirueta bem executado. Eu acho que ela tiraria notas maiores. Quais 3 ginastas você julgaria que conseguiriam fazer o Biles 2 se treinassem? Gente, essa é uma pergunta muito difícil. Não sei. Tá falando do Yurchenko Double Pike, né? No salto. Vou pensar em potência de perna, vou pensar na Rebeca Andrade, Helena Prudonova, que também era uma saltadora absurda. Que me vem à cabeça agora de ginastas que saltam muito alto, só elas duas. Amigo, você acha que a Rebeca vai tentar homologar a tripla? Eu não sei, gente, não sei. Meu coração sempre fica muito cheio de expectativas e a Rebeca acaba guardando os elementos. Por inteligência mesmo, por não precisar saltar elementos tão difíceis e tão arriscados em competições onde ela claramente vai obter bons resultados. Então, eu acho que talvez por uma meta pessoal, um objetivo pessoal, talvez ela chegue a competir, mas eu não espero mais que ela o faça. Como conseguir contar o número de piruetas nos saltos? Eu sempre fico perdido. É difícil mesmo. Costumo pensar que se a ginasta sai de costas e chega de frente, eu já sei que o número de piruetas foi alguma coisa e meia. Se ela saiu de frente e terminou de costas, também foi alguma coisa e meia. Agora, se ela sai de costas e termina de costas, foi o número de piruetas fechado. 1, 2 ou 3 e por aí vai. Já ouvi um boato de que a Daiane dos Santos executava o atual Biles 1 como treino para o dos Santos 2? Então, nunca ouvi falar nesse boato, mas isso deve ter acontecido. Os dois elementos são bem parecidos. A diferença é que o Biles 2 tem uma meia volta no segundo mortal esticado e o dos Santos 2, aliás, o Biles 1, né? E o dos Santos 2 tem uma meia volta antes do primeiro mortal esticado. O que você está achando da base da ginástica? Olha, Mai, tô adorando. Eu acho que os resultados das meninas estão sendo incríveis, as séries. Eu fico comparando com o Brasil que nós tínhamos há 10 anos, há 20 anos atrás, por exemplo. A gente não tinha meninas tão novas fazendo elementos tão difíceis em vários aparelhos, sabe? Então isso é muito resultado, obviamente, da estrutura que elas têm hoje para treinar, é completamente diferente, então elas conseguem executar elementos mais difíceis, tentar apurar a técnica de saltos mais complicados, e também eu atribuo isso ao fato da popularização da ginástica no Brasil atualmente. A ginástica tem crescido bastante no Brasil nos últimos tempos e é a isso que eu atribuo. Qual ginasta que você gosta mais de reagir? Muito do que eu gosto de reagir está extremamente ligado ao que vocês me pedem. Então, quando eu vejo que vocês gostam, eu acabo também tendo uma tendência a gostar mais de reagir àquelas ginastas. Mas, obviamente, em primeiro lugar, as brasileiras, principalmente as brasileiras vencendo, adoro reagir. E eu tenho um carinho muito especial pelas ginastas russas. Eu adoro a ginástica russa. Adoro. Explica mais sobre as notas D e E. Na era antiga de pontuação, o máximo era 10. A ginástica é um esporte que, para pontuar os atletas, ela leva em consideração 2 notas. Uma nota de dificuldade e uma nota de execução. Hoje em dia, essa nota de dificuldade, ela pode variar. Isso vai depender do número de elementos, aliás, da dificuldade dos elementos que o ginasta ou a ginasta imputam dentro da sua série
Então isso não tem um limite, assim. Se ela fizer ou ele fizer elementos muito difíceis, quanto mais difíceis fizer, aqueles principais elementos, os 8 principais elementos, serão computados para a nota de dificuldade. Então, depois a gente tem a nota de execução. Essa nota de execução ela parte de 10, ou seja, o ginasta criou aquela nota de dificuldade, fazendo os elementos que ele considera mais difíceis. E a partir desses elementos, a nota de execução ela vai diminuindo quando o ginasta comete erros. A Simone Biles, por exemplo, ela faz um duplo mortal grupado com tripla pirueta, o elemento mais difícil da ginástica atualmente. Ele vale, acho que J, um ponto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ele vale J. Então ela tem um ponto ali. Só que vamos supor que ela tem um afastamento de pernas durante aquele elemento. Então, daquele um ponto vai ser retirado uma fração. Às vezes uma fração de 0,1, às vezes uma fração de 0,3, dependendo do erro. Vamos supor, ela fez esse elemento de 1, mas saiu do tablado, por exemplo. Ela vai perder 0,1 se saiu com pés. Então, aquele elemento que valia 1 ponto vai acabar computando para a série dela no final 7 décimos, 6 décimos, ok? Então, você tem que saber jogar. Às vezes, é uma ginástica que não tem tanta dificuldade, mas faz tudo com muita limpeza. Então, a nota acaba ficando um pouquinho alta, porque ela consegue perder menos. Já tem ginastas que jogam para dificuldade. São mais sujas na execução, mas fazem elementos tão difíceis que acaba compensando. Então a ginástica acabou ficando mais estratégica, né? Depois que o código de pontuação começou a trabalhar dessa forma. Claro que a gente tem muitas dificuldades em imprecisões, tanto é que o código de pontuação ele muda muito, justamente para que erros e possíveis condutas dos ginastas sejam encorajadas ou não. Por exemplo, saltos muito difíceis que acabam colocando a vida dos atletas em risco são intencionalmente pela FIG computados com valores de dificuldade não tão altos, para que o ginasta não faça o elemento. Entendeu? Para desencorajar o ginasta a não fazer o elemento, porque não vale a pena você fazer um elemento tão arriscado valendo pouco. Então isso varia, isso é subjetivo, isso é, enfim, passivo de muita discussão para os amantes do esporte, para a galera que acompanha mais a fundo. Antigamente, a nota de dificuldade máxima era 10. Acaba ficando difícil da gente discutir sobre isso, porque ginastas que tinham provas muito difíceis e ginastas que nem tinham provas tão difíceis assim, acabavam partindo da mesma nota de dificuldade. E aí, quando você faz mais dificuldade, você tem mais chance de errar. É o caso da Daiane dos Santos, por exemplo. Na prova que ela fez de solo nas Olimpíadas de Atenas, ela tinha uma prova de longe, a prova mais difícil dali. Uma prova muito difícil. Acho que em dificuldade eu só comparo com a prova da Cheng Fei, só. E ela saiu do tablado ali uma vez e acabou sendo descontada de uma nota de dificuldade a partir de 10. Eu acredito que se fosse hoje, aquelas mesmas atletas com aquelas mesmas séries, a Daiane estaria no pódio, com certeza. Acha que a Júlia Soares vai treinar, dificultar as séries para ter chances de medalhas a nível mundial? Na realidade, a Ju ela já tem chances de medalha a nível mundial. Ela provou isso sendo classificada para uma final olímpica, que é dos mais difíceis. Mas eu acredito que a Júlia vai tentar, sim, dificultar suas séries. Eu teria essas ambições se eu fosse uma atleta da idade dela e com o potencial que ela tem. Vamos ver. Ela tem condições de dificultar o solo, na minha opinião, a trave. E se eu fosse ela, eu focaria em me especializar nesses dois aparelhos, porque ela tem chances de crescer. Se você está comigo aqui até agora, por favor, não deixa de se inscrever no canal, é muito importante para mim. E, gente, deem like no vídeo também, por favor. Vou ficar por aqui e semana que vem eu trago mais vídeos respondendo perguntas de vocês. Fiquem ligados que ainda no decorrer dessa semana a gente tem muito vídeo para ser postado aqui no canal. Beijo e até a próxima. Não esquece de me seguir no Comenta Sambo, lá no TikTok e no Instagram também. Tchau!